Sejam bem-vindos a mais uma aula de comunicação aqui no meu canal e hoje nós vamos falar sobre gatilhos mentais para as vendas. Quais são os melhores gatilhos, quais utilizar, quais não utilizar, como identificar eles para que você não caia em nenhum golpe e o melhor, como você pode utilizar esses gatilhos de forma ética e racional para que você aumente o faturamento da sua empresa. Para iniciar, eu sou Fábio Ragazzini, especialista em comunicação para líderes e empresários, e hoje eu vou falar da profissão que, vamos dizer assim, uma das maiores profissões de todo mundo, que é ser vendedor. Se você está assistindo esse vídeo e você não se vê como vendedor, tem alguma coisa errada, porque todo mundo é vendedor. Todo mundo só pode vender apenas 3 produtos no mundo: produtos, serviços e ideias. Adivinha qual delas vale mais? Sim, ideias. Por isso que é tão importante você se comunicar da maneira certa para que a pessoa possa comprar a sua ideia. Hoje vou falar sobre gatilhos mentais. Mas sabe o que são gatilhos mentais? Gatilhos mentais nada mais é do que utilizar uma combinação de palavras que desperta uma emoção em outra pessoa, eliminando o espaço de tempo dela decidir e comprar. Basicamente isso. Mas vamos entender por que utilizar gatilhos mentais para a gente iniciar. O que a ciência diz sobre gatilhos mentais? São atalhos para que o cérebro não pense muito, economizando tempo de decisão e compreensão. Aqui é muito importante que bate numa outra aula que eu já gravei aqui no nosso canal, falando sobre a psicologia da compra, sobre os 3 cérebros, reptiliano, límbico e o neocórtex. Quando você utiliza palavras que a pessoa já está mais habituada, que são do dia a dia daquela pessoa, ou que é assim como ela enxerga o mundo, como eu vou falar para vocês nesse vídeo sobre perfil comportamental, fica mais fácil a pessoa o quê? Criar atalhos naquilo que ela pensa, naquilo que ela decide. Dessa forma, faz com que ela realmente tome a decisão de comprar ou não. Esse é o grande ponto. Então, se eu utilizo de maneira certa as minhas palavras, eu consigo romper o reptiliano, entrar no límbico e fazer com que o neocórtex com que esteja sempre ativo e tome a decisão. É fantástico o poder da ciência por trás das palavras certas. Mas sabe, lindo, teoria é linda, mas o que acontece no nosso dia a dia? Vem comigo. Nosso dia a dia, vamos lá. Aumento de médio de 20 a 30, 20 a 45% na taxa de conversão. Gente, de 20, deixa eu jogar esse negócio aqui pro lado, aqui ninguém está entendendo nada, né? Pronto. Aqui, também não deu muito certo, tá tudo bem. A gente consegue entender melhor agora. Agora sim. Boa. Gente, aumento médio de 20 a 45% na taxa de conversão. Olha isso, 20 a 45% na taxa de conversão. Redução de até 30% no tempo de decisão. Menos objeções, mais vendas sem baixar o preço. Uma das maiores queixas que eu recebo aqui na minha escola de comunicação são os alunos falando assim: Fábio, tenho muita dificuldade de manter o mesmo valor, de fazer com que o cliente perceba o valor em mim, e isso acaba o quê? Fazendo com que eu sempre dê descontos. Isso é péssimo, isso é péssimo. Isso mostra que você mesmo não confia no seu serviço. Então, quando você utiliza a palavra certa, a pessoa tende o quê? A te ver como autoridade. Dessa forma, ela não vai pagar menos. Isso é fantástico. Outro ponto super interessante aqui, quem nunca foi ignorado no WhatsApp? Mandou uma mensagem, ficou lá esperando e nunca mais foi respondido. Isso ajuda o quê? Ajuda a ter menos tempo de decisão. Ou até mesmo fazer com que aquela pessoa fale assim: Fábio, eu não quero, mas ela tomou uma decisão. Isso já tira o nome dela da lista e eu paro de conversar com ela. Isso ajuda, principalmente do seu time comercial e você que está fazendo o comercial da sua própria empresa. Então, Fábio, vamos entender mais sobre as palavras? Vamos agora entender quais palavras eu utilizo para cada perfil? Porque dessa forma, entendendo a forma prática, fica mais fácil eu aplicar. E é exatamente isso que eu vou passar para você. Então, entenda a importância de entender sobre gatilhos. O que a ciência diz, atalho entre decisão e compra, o que acontece no dia a dia, são esses os resultados, segundo a ciência, falando sobre a prática, o que acontece no nosso dia a dia. Eu quero trazer aqui para vocês um outro ponto. Qual o momento certo de utilizar os gatilhos? Mas eu só vou utilizar isso, só vou falar esses 4 momentos essenciais para que você possa utilizar todos os gatilhos que eu vou falar para vocês no final do vídeo. Antes, você precisa saber sobre
perfil comportamental. Como assim, Fabio? Cada perfil comportamental, cada perfil de pessoa tende a falar de uma forma e ouvir e entender de outra forma. Isso significa que se eu utilizar a palavra certa para um dominante, a chance de eu vender mais para ele é muito grande. Mas, se eu utilizar a palavra de um dominante, o gatilho de um dominante, para um estável, pode ter certeza que eu vou afastar essa pessoa de mim. E esse é o grande ponto. Primeiro, decifrar sobre pessoas, saber qual é a pessoa da sua frente. E o próximo passo é o quê? Flexibilizar a sua comunicação. Você, como vendedor, sempre vai ter um perfil dominante. Um perfil, eu digo dominante agora, perfil que você vai ter. É um único só, o único ou duplo que você vai ter, de combinação. No meu caso, eu sou um influente puro. Só que quando eu falo da teoria da comunicação comportamental, é importante você saber sobre o seu próprio perfil, mas dominar todos os aspectos de todos os perfis. Dessa forma você consegue o quê? Flexibilizar, como se fosse um camaleão, adaptando a sua comunicação para qualquer tipo de perfil. Isso facilita e favorece muito em qualquer área da sua vida, principalmente para comunicar vendas, para liderar seu time e o melhor, para apresentações de impacto. Então, quando você entende sobre esses pontos, entende sobre perfis, fica mais fácil uma comunicação mais assertiva com cada perfil. Se você ainda não fez o seu perfil, Fabio, eu quero descobrir o meu. Entra lá no meu perfil no Instagram, @fabio.ragazzini, e comenta a palavra na minha DM, comenta a palavra perfil. Dessa palavra perfil, eu vou entrar lá com você, vou conversar com você e vou te entregar, sem custo algum, o diagnóstico da comunicação. E dessa forma, 16 perguntas, você vai entender o quê? Qual é o seu perfil de comunicação, ajudando assim como você se adapta com qualquer outro tipo de pessoa. Mas vamos lá, perfis dominantes. Quando eu encontro um perfil dominante, um cliente dominante, ele sempre vai ser o quê? Mais desconfiado, com respostas curtas no WhatsApp e com uma foto de perfil mais imponente. Sabe aquela foto mais séria? Esse é um típico perfil dominante. Como eu vendo para ele no WhatsApp e como eu vendo para ele presencialmente? Observe isso aqui, gente. Primeiro, os dois maiores gatilhos: escassez e controle. Meu Deus, a minha esposa, ela é dominante e influente. E o que acontece? Toda vez que ela está lá na Shopee e vê lá uma peça de uma boia, meu Deus, ela acha que realmente só tem uma boia para vender para ela. Ela vai lá e compra na hora, sem pensar duas vezes. Por quê? Qual foi o gatilho despertado nela? Escassez. Esse foi o gatilho. Então a escassez está o quê? Gerando esse ponto nela. E vamos entender mais sobre o gatilho da escassez? Escassez é o quê? É a percepção de oportunidade limitada. O cérebro entende que quem demora perde vantagem. Esse ponto é interessante, oportunidade limitada. Dominante odeia perder qualquer coisa. Ele odeia perder. Então, se eu coloco uma escassez, que é uma oportunidade que ele pode perder, mexe diretamente com as suas emoções. Então, ele odeia isso, então ele vai fazer de tudo para quê? Para não perder, exatamente. Favorecendo a sua venda. E outro ponto importante, quais frases eu posso utilizar utilizando o gatilho da escassez? As mais comuns, vamos lá, vamos trazer aqui, ó, mais um. Esse formato não fica aberto o tempo todo. Você mostrando confiança e falando nesse tom de voz, faz com que o dominante fique assim, ó, nossa, realmente eu preciso disso. Depois que fecha, não reabriremos essa condição. Quem entra agora, sai na frente. Uma das coisas importantes quando você fala esse tipo de frase para um dominante é alterar o seu tom de voz. O dominante ele tende a respeitar outra pessoa com perfil dominante. Então, se você gaguejar, mostrar inseguro, ele não vai acreditar em você. Então, quando você fala de forma séria, com ênfase, quem entra agora sai na frente, você demonstra o quê? Segurança total. E faz com que a pessoa fique assim, ó, meu Deus, eu preciso entrar agora. Esse é o ponto do gatilho da escassez. Próximo gatilho para um dominante, controle. O dominante, como eu falei para vocês, ele não gosta de perder, mas ele tem outro ponto que ele ama, é sempre estar certo. E a minha esposa, ela só, vamos dizer assim, favorece e, vamos dizer assim, aumenta a porcentagem disso, porque ela sempre quer estar certa. E esse é um grande ponto. Como que eu faço para o quê? Para usar a persuasão, a comunicação assertiva ao meu favor, dando sempre opções que eu quero. Uma vez eu falei para minha esposa o seguinte,
amor, esse sábado nós vamos no churrasco de um amigo meu. Ela falou, o quê? Você nem perguntou se eu quero. E ficou de cara feia comigo a semana toda. Eu falei, poxa, eu utilizei a comunicação errada. Como eu posso melhorar? Pensei o seguinte, amor, lembra aquele meu amigo? Puxa, saudade dele. Então ele está fazendo um churrasco e ele quer saber qual o melhor horário para a gente. Ou às 11 ou às 2 da tarde. O que é melhor para você? Percebe? Eu coloquei que nós já iríamos, mas dei 2 opções de escolha. E dessa forma ela falou, ai, que legal, as 2. Perfeito. Iríamos. E esse foi o grande ponto, a comunicação assertiva. Então o controle está atrelado ao quê? Quando o dominante se sente controlado, quando ele se sente no controle, ele avança. Quando se sente controlado, ele para. Então, o controle está ligado muito à decisão do dominante. E vamos lá? Frases mais utilizadas. Você prefere começar pelo plano A ou pelo plano B? A decisão é sua. Meu papel é te mostrar os caminhos. Qual cenário faz mais sentido para seu momento? Então é importante você trazer convicção, firmeza, mas mostrar entre uma ou outra opção. Pelo amor de Deus, não dê 5, 6 opções. Opções curtas e mostre que quem está no controle, quem vai decidir é ele. Se ele sentir que você está no controle, ele para. Exatamente. Se você que está assistindo esse vídeo é dominante, calma, calma. Deixa a outra pessoa decidir por ela mesma, tá bom? Influentes. Como eu identifico um influente? O influente é sempre sorridente. Então a foto de WhatsApp dele está sempre assim, rindo com alguém ou com mais pessoas. Mas é importante você entender que o perfil influente ele é voltado a lado emocional, a pessoas. Então você vai ver quando estou digitando no WhatsApp, a pessoa fala muito do sentimento. Não, porque eu estou me sentindo mal. Ah, porque eu estou me sentindo bem. Sentindo. Então isso mostra o quê? Ele é pessoal. Se ele é pessoal, ele é emocional. Se ele é emocional, pessoal e está sempre otimista e falante, ele é o quê? Influente. Bacana. E agora vamos entender quais são os melhores gatilhos para poder falar com um influente. Prova social e identificação. O que é prova social? Certeza que você já conhece, mas por esse olhar talvez não. Ó. É o comportamento humano de se orientar pelas decisões de outros para se sentir mais aceito e seguro. O influente ele sempre gosta de estar no bando, entre a turma, junto com as pessoas. Então, quando ele se sente excluído, é muito ruim. A rejeição é péssima para o influente. O grande ponto é o seguinte, quando ele vê ao seu redor todo mundo feliz comprando algo e ele não tem, ele se sente mal. Então, você fala para ele o quê? Você mostra a porcentagem das pessoas. Vou trazer as frases certas para você entender. Mas essa é a base da prova social, porque ela é forte para os influentes. Empresários no mesmo momento que você já... Empresários no mesmo momento que você já passaram por isso. A maioria começa exatamente com essa dúvida. Muita gente já chegou aqui insegura e hoje indica para outros. Isso mostra exatamente o quê? Como eu posso trazer mais pessoas nessa prova social. Olha, cerca de 50 empresários tiveram a mesma dúvida que você. 30% a mais dessas pessoas realmente entendem que compram uma mentoria a mais. Você vai trazer o quê? Sempre aspectos que vão validar o seu produto através de outras pessoas. Prova social e depoimento são muito importantes. Identificação. Por que é importante identificação? Porque geralmente o influente ele quer o quê? Se sentir pertencente. E quando você conta uma história, um storytelling de um cliente seu, ou de você mesmo que já passou por isso, ele vai o que? Se identificar com a dor. Então, um grande ponto, quando eu vou contar, quando eu vou vender para um influente, é o que? Falar da dor, deixar claro. Perceba, para um influente, falar da dor é importante, porque gera o gatilho da identificação. Para o dominante, não. O dominante não quer saber da dor, ele quer saber o quê? Resultado. É importante você entender isso para não confundir os gatilhos para cada perfil. Vamos lá. Como eu falei para vocês aqui, ocorre quando o cliente reconhece a própria história, dor ou pensamento em quem está vendendo. Eu já vi esse cenário muitas vezes, inclusive em mim. Quem passa por isso normalmente sente exatamente isso. Você não é o único a pensar assim. Está vendo que todas as formas estão o quê? Atreladas a pensamento, sentimento, que gera o quê? O fator emocional para aquela pessoa.
tudo pensado, tudo cientificamente provado para que você possa utilizar o melhor gatilho para cada perfil de cliente. Se você tem alguma dúvida, manda nos comentários. Pode colocar lá, eu leio todos os comentários e respondo para vocês de forma direta. E outra coisa, se você quer realmente participar de um clube onde toda semana eu me reúno com vários empresários, várias pessoas para poder falar sobre esses mesmos tipos de assunto, mas ouvir as dúvidas deles e responder de forma personalizada, você precisa estar presente no Clube da Persuasão. O Clube da Persuasão é o meu clube onde semanalmente, todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós nos encontramos no Meet para poder ter uma super aula ao vivo comigo. Se faz sentido para você evoluir a sua comunicação, fazer mais dinheiro e o melhor, ser autoridade no seu nicho, você precisa estar no Clube da Persuasão. Para mais informações, entre em contato comigo lá no meu Instagram, @fabio.ragazzini. E aí eu vou te contar todas as novidades para ver se realmente você tem um perfil para estar no grupo. E, gente, sem mais delongas, vamos lá. Como vender para usar gatilhos mentais para estáveis? Só para você entender, como que eu entendo o gatilho, a pessoa estável? A pessoa estável, foto de WhatsApp, tá? Ela tá o quê? De costas, na natureza. Ela tá com 15 pessoas, ela tá com a família, ela tá com um cachorro, com a foto de um gato. Você nunca vai saber exatamente quem é um estável, porque o estável ele é muito harmônico, harmônico. Então tá para ele olhando para a cachoeira, ou olhando para a praia, ou com muitas pessoas da família, para ele é bom, faz sentido para ele. Então ele sempre vai ter predominantemente essa foto de WhatsApp. Um outro ponto importante, que ele é voltado ao quê? À emoção, pessoa emocional, mas diferente do influente, que é falante, ele é o quê? Gosta mais de ouvir, então ele é mais calmo. Então você também tem que reduzir a sua forma de falar. Então vamos lá, os gatilhos que mais dão certo para os estáveis: reciprocidade e segurança. Por que reciprocidade? É a tendência humana de retribuir valor recebido de forma genuína. Antes de qualquer decisão, quero te ajudar a enxergar isso. Olha a forma que eu estou lendo. Calmo. Deixa eu te entregar um diagnóstico honesto. Honesto. Mesmo que você não compre agora, isso já vai te ajudar. Meu objetivo aqui é te orientar da melhor forma. Eles priorizam muito por confiança e segurança. Quando você entrega algo de valor, mostrando valores para os seus valores pessoais para outra pessoa que batem com os valores dela, a tendência dele comprar com você é muito grande. É muito grande. É só você falar a palavra certa para a pessoa certa. Um outro gatilho muito importante é a segurança. Evita dor emocional, conflito e arrependimento. Esse é um grande ponto, porque o estável ele não vai comprar para ter porque quer aquele produto. Ele compra o quê? Para evitar dor emocional. Ele compra para evitar conflito muitas vezes. Então é importante você falar a palavra certa para ele. Sabe qual é a palavra certa para segurança? Garantia. Fala para o seu estável. Tem garantia seu produto ou serviço? Mostra. Conta para ele. Ele vai ficar com o olhinho, tem garantia. Vai, porque ele gosta. É um processo seguro, já testado com pessoas como você. Você terá suporte em cada etapa. Isso transmite o quê? Segurança. Nada será feito sem o seu conforto. Isso transmite confiança. E confiança para um estável é ouro. Por isso que você tem que agregar muito valor nesse gatilho segurança para os famosos estáveis. Os estáveis também, eles têm muita dificuldade de comprar, de tomar uma decisão. Por isso que é importante utilizar as palavras certas para que eles ajam mais rápidos. Porque senão ele sempre vai postergar. Sempre vai postergar. E como estável não sabe dizer não, o que vai acontecer com ele? E aí, estável, você tem interesse realmente em fazer uma formação aqui comigo? Então, vou conversar com meu pai, vou conversar com a minha mãe, vou conversar com meu esposo, com a minha esposa. Ele sempre vai tomar uma atitude para te enrolar, porque ele não quer dizer não para você. Essa é a característica do estável. Por isso que você tem que usar as palavras certas. Mas realmente, o que está acontecendo? Olha, esse método já foi testado e dá muito certo. Se você não gostar, temos uma garantia. Tudo isso para deixar o quê? Ele mais seguro. E os estáveis amam isso. E agora com os perfis conformes, que são mais analíticos.
Primeira coisa, um conforme, a foto de WhatsApp dele é bloqueada. Fábio, não aparece a foto do meu cliente. Pode ter certeza que talvez ele seja um conforme, porque ele é sempre desconfiado. Sendo desconfiado, preciso entender quem é você. Se eu te aceitar, aí sim você tem acesso à minha foto. Você tem acesso ao quê? Ao meu número de WhatsApp. Por isso que é importante você entender realmente qual é a foto e qual é o perfil do seu cliente. Se esse cliente chegar cheio de perguntas analíticas, o porquê, como funciona, também há grandes características dele ser o quê? Conforme. E como eu me comunico e vendo para um conforme? Dois gatilhos são fundamentais: autoridade e clareza. A autoridade, ela rompe o fator crítico, ela rompe direto o reptiliano. Mas para que serve o fator autoridade? O cérebro interpreta a autoridade como redução de risco. Se ele entende que você é uma autoridade no nicho dela, por que ela vai pensar, gastar muita energia mental ali, tentando combater você ou ir de contra você? Não, simplesmente vai falar o quê? Olha, realmente você é autoridade, eu entendo o que você está falando, mas eu aceito. Por quê? A autoridade rompe o fator reptiliano e vai direto para o límbico. A autoridade é muito importante para os conformes. Como eu me comunico isso na prática? Esse método foi construído a partir de dados e casos reais. Conformes amam dados e casos reais. Se você tiver algum número, porcentagem, utiliza. Isso é aplicado diariamente em empresas com esse mesmo cenário. E outra coisa, passar convicção é fundamental para os conformes. Então fale firme. O processo que usamos segue uma lógica. O processo que usamos segue uma lógica validada. Eu vou te explicar o porquê de cada etapa. Tudo isso transmitindo segurança para o meu querido conforme. E agora, clareza. O que é o gatilho da clareza para os conformes? É a eliminação da confusão. O cérebro só avança quando entende o próximo passo. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Também é a armadilha para diversos vendedores. Quantas pessoas eu vejo que não conseguem ser claros naquilo que fazem? Eles acabam enrolando. Não, é tipo aquela coisa. Não, é isso. Ixi! O cérebro reptiliano, ele odeia confusão. Ele ama clareza. E quando você consegue ser simples, transmite uma autoridade, ser simples na sua resolução, na sua promessa, o neocórtex, ele vem para o límbico e começa a entender, nossa, interessante isso aqui, hein? Acho que realmente vale a pena investir. Porque você trouxe clareza. E clareza é ouro no mundo dos negócios. Quando eu vou falar das minhas formações de comunicação, eu não falo da metodologia que eu aplico, porque isso confunde às vezes as pessoas. O que eu trago? Eu trago de uma forma simples. Ajudo líderes e empresários a se comunicar com mais confiança, aumentando assim o seu faturamento e a sua liderança. Simples. Mas sabe, como que eu aumento o meu faturamento? Melhorando sua comunicação para cada perfil. Aí eu vou falar sobre storytelling, pitch de venda, vou trazer sobre a psicologia da compra, gatilhos mentais, tudo isso para ajudar você a se comunicar melhor. Mas sabe, como que eu faço para liderar melhor? Através, primeiro, de entender quem você é na sua comunicação, você vai ter o quê? Segurança para poder falar com outras pessoas. E eu vou te ensinar a como ler cada perfil comportamental, melhorando assim a sua forma de se comunicar, de passar sua informação, aumentando a sua persuasão. E com o mais importante, a harmonia e produtividade do seu time. Simples, simples. Não entra em detalhes nesse ponto. Então vamos lá, quais frases eu posso utilizar? Funciona assim, primeiro isso, depois aquilo. Simples. Próximo passo é simples. E isso é muito importante, gente. Autossugestão. Quando você fala que algo é difícil ou desafiador, por mais que a coisa seja simples, a pessoa vai entender como desafiador, vai gastar mais energia, então o cérebro reptiliano vai o quê? Ser ativado, prejudicando a ênfase ou o resultado de alguma tarefa. Mas se eu falo, olha, é simples, sei lá, fazer uma campanha no Facebook Ads, eu não sei. Mas se a pessoa falou que é simples, eu acho que eu já vou olhar com outros olhos. Tudo isso impacta na forma como o outro entende. E lembrando que comunicação não é aquilo que você fala, é aquilo que o outro entende. Então isso já impacta no resultado. Você não precisa decidir tudo agora. Falando dessa forma, faz com que tirar o peso da pessoa. Olha, você não precisa decidir tudo agora. Fique tranquilo. Isso é importante demais passar para o seu cliente conforme.
E agora nós chegamos aonde? Qual o momento certo de utilizar? Esse é o grande ponto. Fabio, eu posso usar gatilho mental desde o momento que eu cheguei em algum lugar, já posso ficar falando e usando meus gatilhos? Não. Não. Você vai só se queimar. Ninguém gosta de um vendedor que quer vender o tempo todo. Primeira coisa, entenda, gere relacionamento. Relacionamento é mais importante do que qualquer coisa. Segundo ponto, entenda o quê? Qual é o momento certo? E eu vou passar para vocês aqui 4 momentos. 4 momentos. E é importante você entender qual é o momento certo de cada fase. Não é porque no início e o outro é no final que eu vou usar sempre isso no início e no final. Não. Às vezes eu vou utilizar o quê? Os melhores gatilhos no final, para fechamento. Ou não, vou utilizar isso no meio para gerar relacionamento. Mas eu sempre tenho que entender quais são eles e como eu posso utilizar. Isso é ouro. Vamos lá. Estado de atenção. Eu utilizo isso aqui bem no início. Quando eu vou fazer uma abertura de um pitch de vendas, por exemplo, eu sempre tento começar com uma pergunta, porque isso o quê? Faz com que a pessoa abra a atenção dela. O ser humano, eu falo de todas as pessoas, ela tem um foco muito escasso. Então ela decide muito bem aonde ela vai colocar a sua própria atenção. Se eu vou colocar atenção em uma aula, por exemplo, eu preciso estar realmente 100% preparado. E aquilo tem que gerar o quê? Valor para mim. Se eu não inicio de uma maneira forte, que não desperta atenção, eu não tenho o quê? A retenção da pessoa, ela não vai me ouvir. Consequentemente, prejudica a minha venda. Tudo isso impacta. Então, estado de atenção é fundamental. Outro ponto importante, estado de confiança. Explicar a solução. Quando eu entendo que a pessoa ela tem a dor e quando eu estou falando da solução, eu preciso ser rápido. Eu preciso ser simples. Simples. E preciso utilizar os gatilhos certos para cada tipo de perfil, gerando assim confiança. Quando a pessoa identifica que você é um vendedor, só um vendedor, ela vai te cortar na hora. Mas quando você mostra que você não está ali para vender algo, mas sim para ajudar ela, tudo muda. Tudo muda. E é isso que eu quero passar para você. Estado da decisão. Quando a pessoa está ali, então, interessante, suas formas de pagamento, tudo ali. Ali, quando ela faz uma cara de dúvida, eu utilizo o gatilho certo para cada perfil. Porque ali faz com que ela o quê? Tenha clareza do valor do meu produto, do meu serviço. E outro ponto importante é da ação. Pensa comigo, a pessoa te deu atenção, você gerou confiança com ela, você mostrou as opções de fechamento e agora ela está na dúvida. Ela está te ignorando no WhatsApp. Aí você tem que usar o quê? O melhor gatilho para estado de ação, para chamar essa pessoa para agir. Isso ajuda o quê? No fechamento da venda. Isso te ajuda realmente a fazer a diferença, a aumentar o caixa da sua empresa. Se você realmente gostou dessa aula, entendeu mais sobre gatilhos mentais para as vendas, por que usar, qual é o melhor gatilho para cada perfil e qual o momento certo, agora você tem uma missão comigo. Qual é a missão? Aplicar isso no seu negócio. Gente, aplica. Um conhecimento que eu não aplico só fica o quê? Obesidade mental. Aplica isso para o seu negócio, veja se deu certo, corrija o que está errado, manda mensagem para mim, eu vou ajudar você e depois você vai o quê? Tentar de novo, até dar resultado. E esse é o grande ponto. Quanto mais eu tento, mais eu aprendo, mais eu ajusto, mais eu tenho resultado. Só que isso não é do dia para a noite, é uma jornada de longo prazo. E é isso que eu quero passar para vocês. Tudo na vida é uma jornada. E se você que está aqui me escutando, quer entender mais sobre gatilhos mentais, a hora de utilizar e como utilizar para vender mais os seus produtos e serviços, entenda que é uma jornada, não é do dia para a noite. Mas eu tenho certeza que se você começar perseverando e com muito foco em estudos, tudo vai acontecer. Você sabe que toda a dança dos índios dava certo? Toda a dança dos índios dava certo. Sabe por quê? Não sei se eu conto. Vou contar. Porque eles só paravam de dançar quando chovia. E esse é o grande ponto. Eles tinham a persistência de continuar e continuar até chover. E você vai desistir no primeiro dia que você fica lá parado, que você não vende? Não, continue, continue. É essa disciplina e essa precisão que você precisa ter de foco com você mesmo para poder evoluir nas suas vendas. Porque quando você perde uma venda, você não perde sozinho. As outras pessoas ao seu redor também perdem. Sua empresa, sua família. Então é importante você entender que cada venda é única e que você é único. E que precisa, sim,
dominar as vendas para poder escalar onde você for. Meus sinceros, muito obrigado a você que está aqui assistindo esse vídeo e aplique isso no seu negócio, porque eu tenho certeza que dá certo. Assim como dá certo para mim, eu tenho certeza que vai dar para você também. Deixe nos comentários depois os resultados. Muito obrigado, eu sou Fábio Ragazzini e até o próximo vídeo. Valeu!